Eu estou aqui para apresentar o nosso trabalho, que é detectando neutrinos solares para formar uma imagem do Sol com a ajuda do Super Kamiokande. E, primeiramente, eu começo apresentando aqui o nosso herói, o neutrino, uma partícula que ela ganha o apelido de partícula fantasma, que o apelido ele vai ser explicado, todo mundo vai entender muito bem porque ele passa a ser chamado de fantasma. Mas, para início de história, a gente começa em meados de 1930, onde estudos sobre decaimento beta, um processo onde, está aqui representado, um nêutron se transforma em próton, em que, na época, acreditava-se haver apenas a liberação de um elétron, mostrava uma incoerência, onde, basicamente, a energia do sistema não estava sendo conservada. Se a gente pegava a energia inicial e final do sistema, afinal era menor que a inicial, havia uma parcela de energia sumindo completamente do sistema. E como isso não pode acontecer, a gente tinha que investigar o que estava faltando. E com isso, o Wolfgang Pauli, considerado o pai da partícula fantasma, propôs a existência de uma partícula neutra e de massa pequena. Assim sendo, o decaimento beta passou a ser um processo onde o nêutron se transforma em próton, com a liberação de elétron, e um antineutrino, que é a antipartícula do neutrino. E assim conservando a energia do sistema. E o fato de o neutrino ser uma partícula neutra de massa pequena, torna ela muito inerte, muito difícil de ser detectada, já que a força coulombiana elétrica se torna inacessível pelo fato de ser uma partícula neutra, e sua massa pequena tornava as interações por meio da força gravitacional muito pequenas. E, dessa forma, demorou muito para se detectar o neutrino, e assim demonstrando, por meio de experimentos, a sua existência. Onde, décadas depois, foi observado em um experimento, se não me engano, dos Estados Unidos, a existência do neutrino em uma de suas raras interações com a matéria. E considerando que ela é neutra e de massa pequena, o caminho principal, a via principal de interação do neutrino se torna a força fraca. Ela também interage por força gravitacional, mas, novamente, como sua massa é pequena e muito pequena, ela tem um limite superior de 1 elétron-volt, que se transformar isso para quilograma dá da ordem de 10 a menos 29, se eu não me engano, é algo em torno disso. Então, é uma massa extremamente pequena. Então, basicamente, sua interação é via força fraca. E com isso, conforme os estudos avançaram, houveram modelos de neutrinos, e na tentativa de formar um experimento, fazer um experimento para validar o modelo teórico, sendo este o que eu vou abordar aqui, que ocorreu próximo do ano de 1960, o experimento Homestake, que havia como objetivo detectar neutrinos solares, neutrinos vindos do Sol. Porém, ocorreu o que ganhou o nome de problema dos neutrinos solares, onde o experimento detectou apenas 1/3 do esperado teoricamente. E, se não me engano, já havia um modelo que explicava isso, inclusive antes do experimento ocorrer, ser feito. Mas ele não era aceito porque tinha algumas consequências estranhas na partícula, que envolvia a mecânica quântica e algumas outras complicações nessa área. E, então, esse modelo que conseguia explicar esse problema, só foi aceito em torno de 2002, se eu não me engano, o ano de 2002, que apresentava, esse modelo propusera a existência de 3 sabores de neutrino: o eletrônico, muônico e taônico, que de forma simples, basicamente, o neutrino eletrônico é característico pela sua interação mais provável com o elétron, o muônico comum e assim em diante. E por que, assim, sabendo a existência dos 3 sabores, por que apenas 1/3 foi detectado pelo experimento? Basicamente, o modelo ele também apresentava que o neutrino ele tinha o poder, digamos assim, a habilidade de oscilar enquanto ele se propagava entre os sabores. De forma técnica, um neutrino ele é uma combinação linear dos 3 estados.
e conforme ele vai viajando, ele pode ir alterando o seu principal sabor, digamos assim. E se o experimento ele estava formado de tal que ele detectasse os neutrinos eletrônicos, ele dificilmente iria detectar os outros. Então, os neutrinos solares, eles vinham a caminho do home stake, e no meio do caminho ele simplesmente mudava algumas características dele, e assim o experimento não detectava. E bem, por que o experimento estava calibrado para detectar neutrinos eletrônicos? Basicamente, as reações, os procedimentos que ocorrem no Sol, eles são característicos de liberar apenas neutrino eletrônico, devido à energia e tudo mais, mas principalmente a reação, o tipo de reação. Então, assim, uma grande maioria dos neutrinos solares são neutrinos eletrônicos. E sabendo disso, como nós, nesse trabalho, queremos formar uma imagem do Sol a partir dos neutrinos solares, que em sua grande maioria são neutrinos eletrônicos, nós vamos investigar aqui uma interação do neutrino com elétron, do neutrino eletrônico com elétron, considerando essa interação sendo como uma colisão elástica, que não é como a gente conhece na mecânica clássica, que é simplesmente a energia conserva ou não tem deformação dos corpos, mas sim que não há conversão de energia em massa e vice-versa. Então, basicamente, a gente vai pegar um elétron parado, vai vir um neutrino solar, ele vai colidir com esse elétron, e inclusive está ali na figura, calma. O elétron ele vai sair formando um ângulo θ com a direção inicial do neutrino. E assim, com uma abordagem relativística mesmo, você pode chegar nessa expressão, onde o TE representa a energia cinética do elétron, o m é a massa do elétron, EV é a energia do neutrino, e o θ já está representado na figura. Mas agora eu tenho que falar sobre algo um pouquinho mais complicado, que reflete justamente a natureza da interação, que é uma força fraca e uma colisão entre partículas. Então, partículas não têm uma dimensão, são, assim, pontos, basicamente. Então, como que essas coisas colidem? Basicamente, se você vai na figura, digamos, o primeiro estado, e pega um plano definido por ser perpendicular ao vetor inicial da velocidade do neutrino, basicamente um plano assim, vai haver uma coisa chamada seção de choque, que reflete a distribuição de probabilidade do choque ocorrer para cada ponto do plano. Basicamente, você vai nesse plano, olha para um ponto, e atrelado a esse vai ter uma probabilidade de esse choque ocorrer, essa colisão ocorrer. E depois de um desenvolvimento no mínimo estranho que envolve Lagrangiana e algumas outras coisas dessa natureza, a gente chega nessa primeira expressão ali em cima, onde o sigma representa, essa expressão representa basicamente essa distribuição da probabilidade pela energia cinética do elétron. Mas seção de choque, assim, parece ser algo realmente muito complicado, mas a princípio é uma área. Inclusive tem dimensões de área, unidades de área. Então a gente pode ver como uma área, e ela vai ser usada futuramente para abordar o fluxo do neutrino em breve. Não vou dar muito spoiler. Mas quando você pega a primeira expressão e a segunda, que vem da abordagem relativística, você pode fazer uma mudança de variável na primeira, para chegar na última de baixo, que quase não cabe no slide. Onde sigma zero é uma constante. Sigma zero é uma constante que vem justamente da Lagrangiana e tudo mais. Dito isso, agora que nós conhecemos um pouquinho da interação do neutrino com o elétron, eu vou abrir um intervalo talvez um pouco estranho para falar sobre o efeito Cherenkov. Pode parecer assim, completamente desconexo, mas vai fazer muito sentido. E na proximidade, a gente vê uma partícula carregada passando, digamos que por coincidência um elétron, e ele tiver uma velocidade maior que a da luz no ambiente, no caso a água, que se não me engano é de 2,2 vezes 10 à oitava, a gente vai observar um cone de luz, que é muito semelhante, assim, para quem conhece, o estrondo sônico. É
um efeito muito similar. Parecido. Muito parecido. E, assim, pode parecer muito complicado, inclusive eu estava falando sobre o efeito com Pedro, o professor Pedro, e ele mostrou um vídeo onde ele pegava um lago, e no lago um pato estava caminhando, só que mais rápido do que as ondas passavam, e formava literalmente esse efeito, assim, só que com as ondas da água. Então, assim, esse cone ele é chamado de cone Cherenkov, que é basicamente uma luz que é liberada, chamada de radiação Cherenkov, que ela tem uma cor característica que é meio azulada. E, assim, é um cone. Geometricamente é um cone. Então, se a gente pegar assim, pode parecer meio aleatório fazer isso, mas pegar um plano e seccionar, cortar esse cone, a gente encontra uma figura cônica, pode ser um elipse, um círculo, etc. Que se a gente pode fazer o caminho inverso. Pegar a figura cônica, chegar no plano, chegar no cone. Se a gente chega no cone, a gente tem a direção do elétron. Certo? Então, assim, com isso em mente, a gente vai conectar tudo e as coisas vão fazer um pouquinho de sentido. O plano não vai ser bem um plano, vai ser uma superfície curva, mas agora a gente conecta tudo com o Super Kamiokande. O Super Kamiokande é um observatório de neutrino, amém, que é localizado no Japão. Sua estrutura encontra-se a cerca de 1.000 metros de profundidade. É uma estrutura cilíndrica, com 39 metros de diâmetro, 41 metros de altura. E essa foto, que eu acho realmente muito bonita aqui, é uma foto do interior do tanque, enquanto ele estava sendo preenchido de água. E essas semisesferas que estão na parede, elas são os sensores de luz, que, assim, são sensíveis o suficiente para, na Terra, claro, detectar uma lanterna ligando na Lua. Então, e para que vai servir? Para detectar o efeito Cherenkov. Tudo vai fazer sentido. Basicamente, nesse tanque de água, que ele vai ser completamente cheio, ó, são toneladas e toneladas de água que entram aí. Basicamente, vai vir um neutrino solar, vai colidir com um elétron na água, e esse elétron deslocado pela colisão vai passar a se movimentar em uma velocidade maior que a da luz na água, e dessa forma vai haver o efeito Cherenkov com o cone de luz, que vai ser detectado pelos fotossensores, e aí vai formar uma imagem que eu vou mostrar assim que eu falar uma seguinte curiosidade, que eu, por algum motivo, eu gosto muito dela, que basicamente, no Super Kamiokande, cerca de 30 neutrinos são detectados por dia. E assim, a princípio pode parecer muito, tipo, são 30. 30 é um número bem razoável. Mas isso seria um pouco até contraditório se você pensar que o neutrino é uma partícula que interage muito pouco. Mas então, uma novidade. Em um segundo, cerca de centenas de trilhões de neutrinos atravessam o corpo de cada um, tipo, nossos corpos. Então, imagina pegar algo das dimensões do Super Kamiokande em um dia. Pronto. Desses neutrinos, apenas 30 são detectados. Então, assim, é realmente muito raro a interação do neutrino. Mas voltando assim, quando os fotossensores detectam o efeito Cherenkov, formam imagens como essa. Essas imagens foram retiradas de um site que o Super Kamiokande é público, eles realmente liberam, que é um monitor de tempo real da detecção dos fotossensores. E formam imagens como essa. Eu tive a sorte de, no período de 1 hora que eu estava olhando o site, encontrar detecções como essa que, assim, são bem características de um neutrino. Então, a chance de ser um neutrino, assim, eu inclusive conversei com o Pedro e a gente concordou que tem uma chance bem alta de ter sido 2 neutrinos aí, um na esquerda e outro na direita. E pode ver que realmente é uma seção, é um corte no cone. E a partir desse corte, a gente volta para o cone, que volta para a direção do elétron, e então o neutrino foi detectado. E com isso, para o outro lado. Aqui a gente vai para uma parte assim, basicamente a etapa final, onde a gente começa a montar a imagem do Sol. Essas duas expressões que estão acima dos gráficos, são expressões que são derivadas da definição do fluxo, que é representado pela letra φ. Assim, esse fluxo não é o fluxo normal que a gente conhece, que é número por área por segundo. Também é número por área por segundo por
energia do neutrino que atravessou lá. Então, a partir da definição do φ, a gente pode encontrar essas duas expressões, que são basicamente duas distribuições diferentes do número de eventos pelo θ, que foi representado anteriormente, e a energia cinética do elétron. E, assim, para dar uma pitada de experimental no nosso modelo teórico, assim, que o nosso objetivo é chegar numa imagem teórica do Sol. Nós fomos ao site do Super Kamiokande, que ele dá acesso a uma lista de dados imensa de neutrinos solares que foram detectados ao longo do tempo. E, assim, é só realmente a distribuição, essas duas derivadas, são justamente as expressões que a gente encontrou anteriormente. Então, a gente realmente só precisa colocar os valores e calcular numericamente essas distribuições. Foi algo que, graças a Deus, a gente fez com código de Python. Eu não iria fazer 10.000 vezes isso. Então, realmente, graças a Deus, tem um código de Python que realmente ajudou muito, que ele basicamente já interpretava a lista de dados e já fazia basicamente todo o cálculo numérico e, no fim, plotava esses dois gráficos. E agora vamos interpretar o que significa essas duas linhas aí, essas duas curvas. Basicamente, eu vou olhar primeiro para o gráfico da direita. Esse gráfico, por favor, não se enganem pela legenda, isso aqui era para ser energia cinética do elétron, era para ser um TE ali. E esse pico, essa distribuição representa justamente a existência de uma energia característica. A energia cinética do elétron, que é a segunda expressão que estava no mesmo slide das expressões desses dois carinhas, também estava lá presente a relação entre a energia cinética do elétron e a energia do neutrino. Se tem uma energia característica para a energia cinética do elétron, também tem uma característica para a do neutrino. Então, existe uma faixa mais provável de energia, onde o neutrino que é liberado pelo Sol, que é o neutrino solar, também neutrino eletrônico, ele pertence. Mas, assim, no final das contas, isso aqui é uma interpretação legalzinha, mas, assim, o que nós queremos é a imagem do Sol. E, por isso, nós vamos para a esquerda. Na esquerda, a maioria dos eventos estão aqui. Acho que é bem perceptível isso. Então, quase sempre, o elétron, como o cosseno de θ é 1, o θ vai ser 0, então, quase sempre, o elétron ele é liberado na mesma direção, depois da colisão, ele sai se propagando na mesma direção inicial do neutrino. Dessa forma, basicamente, detectar o elétron é o mesmo que detectar a direção do neutrino. Não tem muita diferença entre esses dois. Então, basicamente, tudo que a gente precisa para montar a imagem teórica do Sol é pegar uma folha, assim, algo em branco, e começar a pintar de cores mais quentes as regiões onde ocorre mais detecção dos elétrons, as direções das quais há mais detecção dos elétrons. E que está, assim, implicitamente presente nessa mesma distribuição. É uma interpretação que tem dois lados. Ao mesmo tempo que ela mostra que os elétrons são liberados com a mesma direção do neutrino, eles também representam a distribuição das direções com que os elétrons / neutrinos estão vindo. Então, com a ajuda do código de Python, para pintar para mim esse papel, à esquerda, nós temos a imagem teórica do Sol. Botão errado. Aqui. Essa legenda representa justamente a abertura angular no céu, de 0 graus até 30 graus para cada lado. À esquerda é a imagem teórica, que nós formamos a partir das expressões e aquela pitada de experimental com aquela lista de dados para obter aquelas distribuições. E, na direita, temos a imagem experimental, de fato, do Super Kamiokande, que, detectando os neutrinos, formou. Então, assim, realmente deu bem certo. O da direita, inclusive, uma interpretação interessante, esse vermelho
que parece até meio que um ruído, provavelmente são neutrinos detectados por coisas de fundo, assim, vindos de outras fontes, mas, assim, é bem notório onde está o Sol. E na esquerda, esses ruídos não se fazem presente, porque, primeiro, todo o modelo teórico é feito em torno apenas dos neutrinos detectados, que são vindos do Sol, e também a lista de dados que a gente usou para a distribuição, não se faz presentes outros neutrinos que não sejam originados no Sol. E, com isso, nós atingimos o objetivo do nosso trabalho. Portanto, agradeço a todos a atenção e a presença. Muito obrigado pela apresentação, Arley. Agora nós temos um tempo para perguntas. Oi. Ok. Arley, em um determinado momento da apresentação, você disse que a maioria dos neutrinos que compõem o Sol são neutrinos eletrônicos. Então, como é que você pode explicar que, no momento da detecção, apenas... Nós podemos dizer que essa função de distribuição ela é concentrada, ela é distribuída igualmente em 1/3 para cada um, sendo que o Sol ele é majoritariamente composto por neutrinos eletrônicos. Tá falando do ponto do Homestake, onde é detectado apenas 1/3 dos eletrônicos? Isso. Então, não necessariamente é 1/3 para cada um. É que o experimento, quando obteve o fluxo e comparou com o teórico, realmente era 1/3 do valor, entendeu? É do experimento a detecção, não é algo que é 1/3 para cada um necessariamente. Não, Perdão. Vou voltar na pergunta, vou explicar ela melhor. O Sol, ele é composto em sua maioria por neutrinos eletrônicos. Sendo que, durante a detecção, foi comprovado que 1/3 do valor esperado foi o que foi obtido. Sim. Certo? Então, sendo que, se em sua maioria o Sol é composto por eles, como que essa função de distribuição ela é focada em valores que, pelo que é explicado pelo modelo, tende a esse 1/3. São três tipos e 1/3 deles foi o que foi detectado. Tá, eu acho que eu entendi mais ou menos a ideia. Basicamente, os neutrinos ao caminho do supercaminho Alcântara oscilam no sabor, certo? Mas os detectados vão ser os eletrônicos, assim, nem sempre vão ser os eletrônicos, mas em sua a maior probabilidade de ocorrer a detecção é com os neutrinos eletrônicos. Então, os dados que a gente colocou naquela distribuição são todos originados por neutrinos eletrônicos. Aquelas interações ocorrem com energias características relacionadas a neutrinos eletrônicos. Então, por isso que aquela distribuição de energia, a distribuição de energia da direita, ela é muito característica da detecção dos neutrinos eletrônicos, devido à detecção destes. Alguns podem ter passado, inclusive apenas 30 de muitos neutrinos são detectados. Então, voltou. Consegue colocar o slide? Consegue. Aqui, ó. Essas distribuições, todos os valores que nós colocamos para obter as distribuições e valores numéricos, nós colocamos a partir daquela lista de neutrinos solares que foram detectados, que em sua muita maioria neutrinos eletrônicos. Então, é bem característico ser esperado ser daquele sabor, entendeu? Era isso? Eu tenho uma pergunta, que é, ali quando você mostrou as duas imagens, a teórica e a experimental... No fim. Isso. Sim. Você disse que a da direita tem essa faixa vermelha de neutrinos que não são do Sol. Não necessariamente, pode ser Sim, que seja, mas também tem uma incerteza experimental, que até você pode ver aqui nessa distribuição de eventos no ângulo, que nem sempre o elétron realmente vai sair na direção do neutrino. Então pode ter meio que uma chance de ter algo que borrou, digamos assim, como se fosse uma borrada, entendeu? Sim, então, mas aí você disse que quando você pegou os dados para o modelo teórico, você pegou os dados desse laboratório só dos neutrinos do Sol. Então, como é que eles conseguem diferenciar para fornecer os dados, mas na imagem que eles fazem, eles não diferenciaram? Assim, é realmente algo bem complicado. Eu tinha falado sobre isso com o professor. Assim, a gente não consegue diferenciar nem sequer o sabor
neutrinos que estão sendo detectados. Assim, digamos assim, chega a 100 neutrinos, é o esperado detectar 100 neutrinos, aí no final das contas detecta 40. Desses 40, tipo, 30, algo maior que 30, assim, são de fato eletrônicos. Os outros podem ser de um sabor não eletrônico, a gente não sabe, porque pode ter, sim, por exemplo, pode ocorrer uma colisão, às vezes não elástica, não necessariamente tem que ser elástica, que ocorre a liberação de uma partícula carregada, que aí forma o conde de Cherenkov e aí entra no meio da detecção. Mas, assim, é um jogo de probabilidade, basicamente. A probabilidade de ser um neutrino eletrônico, e que a colisão é elástica, é muito grande, sabe? Então, em sua maioria, é isso, assim, a gente faz um jogo de probabilidade. Agora, para diferenciar, saber que é do Sol e que não é do Sol, assim, talvez tenha um sistema no Super Kamiokande relacionado aqui. Existe a intensidade que foi detectada pelos fotossensores. Pode ver que tem níveis de cores diferentes em cada ponto. E, assim, é uma intuição minha. Eu realmente não sei como que funciona tudo por dentro do Super Kamiokande. Mas deve haver uma relação entre a intensidade da luz que foi detectada para tentar, assim, descobrir qual foram as energias relacionadas, entendeu? Com as energias relacionadas e sabendo que existe uma energia característica dos neutrinos liberados pelo Sol, tentar distinguir quais são do Sol e quais não, sabe? Valeu. Sim. Naquele gráfico de distribuição de energia e distribuição de eventos para energia, qual que é a energia? É em TeV? Teraelectronvolts? Não, está em electronvolts, eu acho mesmo. Se não me engano, está em electronvolts. É uma energia bem baixa e é por isso que não tem a conversão de energia em massa e Mas esses vice-versa. são os neutrinos do Sol, esse gráfico. Sim, Tá bom. no caso, é a distribuição de energia cinética do elétron, mas dá para relacionar com a Ok. Tá. neutrinos solares. Tá, beleza. Jesus. Ah, ok. Mais perguntas? Vitor. Ele pegou para distanciar bem muito o microfone de mim. Obrigado. São duas. A primeira é só uma clarificação rápida. Quer dizer que a maioria dos neutrinos que são emitidos pelo Sol são neutrinos eletrônicos, mas no meio do caminho eles têm meio que uma distribuição equiprovável de acabar se transmutando em neutrinos de outro sabor? Assim, Porque se é um terço, eles têm tipo uma probabilidade igual de acabar mudando ou não. eu não sei se a probabilidade realmente é igual, a distribuição de ser cada um dos sabores é igualmente provável, mas, assim, o comportamento dessa oscilação é bem como uma onda mesmo. Imagina uma função de onda que descreve quanto por cento, digamos assim, ele é eletrônico. No início, digamos, 6%, e ele vai oscilando isso. Aí tem pontos em que ele continua sendo completamente eletrônico e são os pontos em que é mais provável ele ser detectado pelo Super Kamiokande, por exemplo. Perfeito. E a outra parte mesmo existem outras partículas que podem acabar passando e sendo detectadas? E se sim, como que você faz esse controle Isso é muito legal. de descobrir o que é neutrino e o que não é? Tá aqui, eu ainda bem que eu coloquei essas imagens, que basicamente o Super Kamiokande ele é muito inteligente, tá? E ele não tem fotossensores só por dentro, no interior, ele também tem fotossensores por fora. E esses por fora eles ficam menorzinho aqui, bem no canto. E eu acho que ele não quer colaborar muito, mas vocês já sabem onde está. Esse lado de fora, ele serve como se fosse para tirar um ruído, digamos assim, digamos que a luz foi algo externo, veio algo assim de fora que estava brilhando, e aí a gente viu que está tanto de fora. Isso, inclusive, se faz presente na direita, que se você olha a face de cima, a face superior, tanto nos detectores de dentro, quanto os de fora viram uma luzinha. É bem, realmente pequeno, assim. Tanto aqui quanto aqui tem uma luz. Então, assim, já não é neutrino. O neutrino, quando é neutrino, ele só é detectado luz por dentro, que é quando ele interage com o elétron e o elétron solta o efeito Cherenkov. Então, é assim que a gente sabe que realmente não é algo... Veio uma partícula carregada muito rápida e soltou tanto o efeito Cherenkov por fora quanto por dentro.
Na expressão da Lagrangiana que você usou, sobre isso, na expressão da Lagrangiana que você usou, Que eu usei é uma palavra forte, mas vai. você poderia descrever um pouco melhor a força fraca de interação entre eles e como a expressão da energia potencial é Ok. obtida? Então, a interação da força fraca é algo que eu deliberadamente escolhi não falar muito, e Bruno tá rindo porque é ele que vai falar mais sobre isso, entendeu? É por isso que eu não falei muito sobre força fraca, mas eu posso dar uma... Tipo, assim, eu posso falar o que é a força fraca, vai ser uma resposta bem vaga. E, assim, a Lagrangiana é muito estranha. É realmente muito estranha, tipo... Eu não quero chegar perto daqui e dali muito perto, não. Mas, assim, força fraca é como uma das outras forças, é uma das outras vias de interação. A gente tem força fraca, força colombiana, etc. E é uma das forças que o físico olha e tenta descrever a partir do que está sendo observado. Tem mais complicação, como lagrangianas, mas, assim, eu vou jogar essa bola no colo dele. Ok, você foi poupado. Bruno, sobrou pra tu. Desculpa, Bruno. Tá bom. Mais perguntas? E ele nem fez a apresentação ainda. Mais perguntas, gente? Não? Bom, eu tenho uma. Na imagem que vocês fizeram do Sol, daí, só uma curiosidade, né? Esse tamanho angular, o tamanho angular dele na luz visível ou é menor, né? Porque eu imagino que os neutrinos saem mais do núcleo, né? Sim, a gente deveria ter feito essa comparação, mas assim, basicamente, isso é muito o centro do Sol. Isso se faz muito presente no centro do Sol. Quando você vai indo nas bordas, vai sumindo muito, assim. Então, essa abertura representa muito mais, assim, os locais em que as reações são mais intensas, que é onde tem mais liberação dos neutrinos, e que torna-se bem concentrado no centro. Tá, joia. Tá bom, gente. Mais alguma? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. É o Sol real. A abertura angular do Sol no céu é mais ou menos 1 grau. Então, realmente, a imagem dos neutrinos a resolução é bem ruim, né? Mas a gente supôs, né, para fazer a conta, que todos eles estão saindo do centro do Sol, exatamente do centro. Tá bom, gente. Se não tiver mais nenhuma pergunta, vamos agradecer novamente o Arley.